coisa do tipo, mas a gente sempre procura trazer algo que venha do Senhor, das mãos do Senhor, do terceiro céu, não é assim? E eu creio que nós, como igreja, estamos avançando. E quando eu falo que estamos avançando, me refiro ao crescimento de Cristo dentro de nós. Cada vez que nós participamos do culto, cada vez que nós aprendemos mais um pouco, nós crescemos à estatura de Cristo, amém? Vamos crescendo gradativamente. Nem todos nós ainda chegamos à medida de Cristo, né? Acredito que quando nós chegarmos no dia de fechar os olhos, né, de dormirmos no Senhor, de sermos arrebatados, chegaremos ao pleno conhecimento da verdade do Senhor Jesus. Entretanto, nós precisamos passar pelas provas, pelas lutas do dia a dia, amém? E faz parte do pacote tudo isso. E eu quero compartilhar com você hoje Mateus capítulo 17. Eu confesso para vocês que já li muitas vezes essa passagem e hoje o Senhor me deu uma porção diferente e eu quero compartilhar ela com você nessa noite, tá bom? Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 17. Eu creio, irmãos, que há muitas crenças que ainda existem dentro de nós no tocante a entendimento de igreja, do que é igreja, ainda precisam ser mudadas, amém? Ainda precisam ser mudadas. Entretanto, nós ainda estamos passando por uma limpeza, podemos dizer assim, por um detox da religião, desintoxicar, tirar do ventre do entendimento todo o pensamento religioso. E a religião, ela destrói a vida da igreja. A religião, ela afasta as pessoas. A religião, ela distorce o que é de fato o Cristo, o que é de fato o crescimento, amém? Então eu quero compartilhar com você Mateus capítulo 17, nós vamos ler do primeiro versículo até o 8, amém? Quem achou, diga amém. Diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Obrigado, filho. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, a outra para Moisés e a outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Aleluia. Irmãos, essa porção, ela é muito importante para nós. Por quê? Porque ela fala de um momento celestial vivido na terra. Há coisas espirituais que nós precisamos experimentar ainda aqui. Elas são espirituais. E apesar de serem espirituais, não nos impede de experimentar as coisas de Deus em vida. E esse daqui é um ponto em que Jesus, ele pegou os seus discípulos, ele chamou a Pedro, Tiago e seu irmão João, os dois eram irmãos, e levou até o monte para orar. E lá Jesus transfigurou, né? Ele transfigurou, ele recebeu um corpo de glória, né? E nesse momento Pedro, Tiago e João ficaram impactados com a glória, amém? E aí surge a brilhante ideia de Moisés, de Pedro,
dizer que teria que se fazer uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias e a outra para Cristo, porque logo em seguida Moisés apareceu e Elias também apareceu. A gente sabe que Elias e Moisés, eles representam o Antigo Testamento. Moisés representa a lei, né? Moisés, apesar de ter vivido o período da lei, apesar de ter escrito os 10 mandamentos, depois que quebrou, apesar de tudo isso, ele não viveu na lei. A comunhão entre ele e Deus não tinha nada a ver com átrio, não tinha nada a ver com santo lugar e não tinha nada a ver com santo dos santos. Se você observar, Moisés, quando ele ia falar com Deus, ele só subia a montanha e com Deus ele falava, amém? Mas o povo também queria se achegar a Deus, amém? Moisés, a comunhão de Moisés com Deus era pela graça. Ele poderia ter morrido, ele poderia ser fulminado, mas ele não foi. Então a comunhão dele com Deus era pela graça, por meio da graça, amém? Então Moisés foi um grande homem de Deus, levou um grande povo a ser liberto, né, da terra egípcia, né, e levou o povo de Deus à libertação. Ele não entrou na terra, entretanto, Deus usou a vida dele para libertar uma grande multidão, aleluia por isso. Então, se você for em Números, capítulo 12, se não me falha a memória, lá o Senhor, ele está falando com Moisés, Arão e Miriam. Ele está dizendo assim: se eu quero falar com um em sonhos, assim eu falo. Se eu quero falar com outros em enigmas, assim eu falo. Se eu quero falar por meio de profecia, assim eu falo. Mas se eu quero falar com meu servo Moisés, face a face, o que isso tem a ver com vocês? Uau, que passagem maravilhosa, né? Você observa que cada um de nós temos um tipo de relacionamento com o Senhor, e é sobre isso que nós vamos estar tocando hoje. Que tipo de relacionamento nós temos com o Senhor? Qual é o tipo de relacionamento que nós estamos desenvolvendo com o Senhor? Porque quem estabelece o desenrolar dessa comunhão com o Senhor é você. É você que desenvolve a medida do seu crescimento para com Deus. É você que desenvolve a medida da sua porção para com Deus. É entre você e Deus, é entre a sua visão e Deus, amém? Isso a gente já falamos inúmeras vezes aqui na vida da igreja. Entretanto, quando vem a transfiguração, que foi o primeiro momento aqui que nós vimos acontecer nessa porção, nós observamos que Jesus transfigura, né? E logo em seguida aparece então Moisés, posteriormente Elias. Então Pedro, ele fica impactado, ele diz: é bom estar aqui, esse lugar é agradável, esse lugar é muito bom. Vamos, Senhor, se tu quiseres, eu faço. Pedro falou: eu faço uma tenda para Moisés, eu faço uma tenda para Elias, eu faço uma tenda para o Senhor, e fica tudo certo. Mas uma nuvem de glória veio e envolveu Moisés e Elias, amém? Envolveu eles dois, e só ficou Jesus, e a voz bradou do céu dizendo o quê? Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Irmãos, isso é impressionante. Quando Jesus ele sobe para a transfiguração, ele sobe como carne. A primeira representação que nós temos é que Cristo, nesse texto, é que Cristo, ele assume a nossa culpa, ele assume a nossa condenação, ele assume todo o nosso contexto de vida do ser humano pecador,
do ser humano caído, do Filho de Deus, né? Adão foi o primeiro filho de Deus, que caiu, que errou, mas Cristo pega essa culpa, coloca nele e sobe. O lugar alto, ou Monte Caveira, representa onde Cristo foi crucificado. Mas depois que ele foi crucificado, ele recebeu ao terceiro dia um corpo de glória. Ali foi como se fosse um déjà vu do que iria acontecer, como se fosse uma visão, né, antecipada para que os discípulos pudessem enxergar. Porque se nós formos ver a primeira menção dessa leitura, diz 6 dias depois, ok? Quando nós vamos no capítulo 16 de Mateus, se você puder abrir a sua Bíblia, nós vamos abrir sua Bíblia ali, Mateus 16, nós vamos ver aqui alguns fatores muito importantes para se ver. Aleluia, Mateus 16. A primeira questão, os fariseus e saduceus, eles estão pedindo um sinal. Se tu és filho de Deus, nos dá um sinal. Muitas pessoas só acreditam que Deus é Deus se alguma coisa acontecer com ela. Amém? Nada de errado em você pedir um sinal. Amém? Jesus, ele trata aqui com os fariseus e os saduceus, que eles pedem um sinal. Aproximando os fariseus e saduceus, tentaram pedir-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhe respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá um bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis a verdade, discernir o aspecto do céu, e não discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão de Jonas. Deixando-o, os retirou-se. Primeira coisa que Jesus fala é que o Senhor, ele mostra para os fariseus e para os saduceus que só vai ficar para ele um sinal, o sinal de Jonas. Qual é o sinal de Jonas? Jonas, ele esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, amém? De um grande peixe, não se sabe qual é, né? E lá ele orou ao Senhor, uma das mais lindas orações. Se você uma outra hora tiver um tempo, leia, né, o livro de Jonas, quando ele está fazendo a oração dele no ventre do animal, e o animal joga ele na praia. O Senhor fala assim para eles: esse é o sinal. Assim como Jonas teve 3 dias no ventre, assim o Filho do Homem será 3 dias morto, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Amém? Jesus fala isso. Então preste bem atenção, nós estamos falando da transfiguração, mas no começo da leitura ele fala 6 dias depois. E isso faz muito sentido, porque nós estamos seguindo uma sequência, tem uma sequência de fatores que estão acontecendo. A segunda coisa que Jesus fala é sobre o fermento. Então, primeiro, os saduceus, os fariseus e os saduceus, eles pedem o que, irmãos? Um sinal. Amém? Diga comigo, um sinal. No segundo ponto, eles vêm mais uma vez, né? Olha, tendo os discípulos passado para o outro lado, Jesus toca nesse assunto. Esqueceram de levar o pão, e Jesus lhe disse: vede, acautelai-vos do fermento de quem, irmãos? Dos fariseus. Olha só Jesus aqui falando: olha, toma cuidado com o fermento dos fariseus. Olhem, tome cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo, Jesus disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembreis dos 5 pães para 5.000 homens, e de 4 cestos que tomastes, nem dos 7 pães para os 4.000, e quantos cestos sobrasse? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos
fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhe dissera se acautelasse do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus, né? Os fariseus, eles tinham uma característica: eles falavam, eles ensinavam, mas eles não praticavam. Eles ensinavam, mas não praticavam. E Jesus estava dizendo assim, toma cuidado com o fermento, daqueles que dizem, mas não fazem. Amém? Em Atos 1, diz o seguinte: escrevi todas as coisas ao Teófilo que Jesus começou a fazer e ensinar. Então Jesus primeiro faz, e com a ação dele, ele passa o ensino. A filha, ela só varre a casa, não porque a mãe manda, minha filha vai varrer a casa, mas quando ela vê a mãe varrendo, ela pega a vassoura sem mandar e varre, porque a ação vale mais do que palavra. Então o fermento dos fariseus é hipocrisia, e tem muitas outras analogias também para isso. Entretanto, dos saduceus, é que eles não acreditavam que Jesus iria ressuscitar, porque eles acreditavam que uma vez que a pessoa morresse, não ressuscitava mais, entendeu? E eles falam assim, que a crença deles não passe para vocês, que a maneira como eles enxergam a lei, as escrituras, vocês não pensem da mesma maneira, da mesma forma. Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E antes eles pediram um sinal. E por último, né, a última situação que aconteceu é que o Senhor estabelece a igreja. Amém? Aí Jesus pergunta, nós estamos aqui numa conferência, quem diz o povo, ele falou para os discípulos, ser o filho do homem? Alguém falou, onde dizem que tu és profeta. Profeta, por quê? Porque ele tinha sinais, característica de Elias. Amém? Quem mais curou no âmbito das profecias foi Eliseu. Entretanto, Elias, e outros dizem que tu és João Batista, profeta, né? Profeta também. Outros dizem que tu é um dos grandes profetas. Aí Jesus falou, muito bem, é isso que eles pensam? O fermento está lá. Eu quero saber de vocês, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro pula e diz, o que, irmãos? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e diz, bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Eu te digo, Pedro, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Aí Jesus dá uma lição para os discípulos: aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso tudo aqui que está acontecendo no capítulo 16 é Logos, porque ia se tornar a revelação no capítulo 17, 6 dias depois. Aquilo que Jesus estabeleceu à igreja, eu sou a pedra angular, eu sou a pedra verdadeira. Aí Jesus, ele aparece com poder e glória, e Pedro esquece, ele esqueceu que Jesus era a pedra angular. Amém? E aí vem a questão, aqui vem o ponto em que nós precisamos pensar. Podemos receber palavra de Deus, podemos receber profecias de Deus, podemos receber revelação de Deus, podemos estar com o Senhor, podemos cantar com o Senhor, orar com o Senhor, ver a transfiguração, mas em meio a tanta glória, precisa-se ser arrancado de nós as doutrinas de heresia, as crenças erradas que impedem com que os filhos de Deus cresçam
na vida da igreja. Amém? Olha, eu vou falar uma coisa para os irmãos aqui. A palavra de Deus, ela é muito, muito importante. Quando Cristo sobe, que ele vai ser transfigurado, ele sobe levando 3 cidadãos, 3 cidadãos ali com ele, tipificando que ele iria subir, que seriam 3 que iriam morrer. Os 3 ali representam o homem caído, que Jesus ia subir como homem. Amém? O homem caído, um para cada dia. Jesus passou 3 dias morto, foi isso? E ele ressuscitou. Ali então é a glória de Deus, ali é a representação de como o homem seria justificado. Olha o que a palavra de Deus diz. Eu gosto muito desse termo. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo este crucificado. Quando Paulo ele foi na igreja em Corinto, ele sabia que aquela igreja tinha muitos problemas. Sabe, irmãos, aqui vai uma lição para nós. Às vezes nós olhamos muito para muitas coisas que acontecem, e de fato, igreja é o lugar onde tem mais erro. Tem gente que fala e pensa que igreja é o lugar só de gente certa. Aí ele diz assim: não, quando eu melhorar eu vou, né? Quando eu parar de beber eu vou, quando eu parar de fumar eu vou, quando eu parar de enganar os outros eu vou. Não é assim. Igreja é um lugar onde se reúnem pessoas enfermas, e elas são por Cristo saradas. Elas vão se tornar o quê? Curadas. E Paulo, ele tomou uma decisão. Ele falou assim: quando eu for ter com esses irmãos, eu vou ter com eles, mas eu decidi, é uma decisão minha, eu vou ver eles como Cristo crucificado. Então veja bem, eu vejo um erro no irmão, amém? Eu posso condenar o irmão, amém? Eu posso, mas quando eu olho para aquele irmão que errou, eu me lembro que Cristo já morreu por ele, amém? Então agora é uma decisão. Paulo está dizendo que é uma decisão. Mas os fariseus e os saduceus, a visão deles era de condenação, amém, irmãos? Para acreditar que Jesus Cristo era o Filho de Deus, Jesus tinha que fazer um sinal, amém? E Jesus ali apresenta-se para eles, e o que Pedro fala para Jesus? Esse lugar é bom, vamos fazer uma tenda para Moisés. A lei ainda estava nele, o conceito farisaico ainda estava nele, ainda operava na vida dele, entende? Por isso ele queria fazer uma tenda para Moisés. Depois nós vamos tocar em Elias, mas ele queria fazer uma tenda para Moisés, porque tinha algo glorioso em Moisés que Pedro ainda gostava. E o céu se abre, uma nuvem cobre Moisés e Elias. Está dizendo o quê? Essa parte da tua vida tem que acabar. Essa parte em nós precisa acabar. Tipo, uma pessoa aceita Jesus hoje, ei fulano, tu não pode mais fumar, viu? Você aceitou Jesus, você não fuma mais, você não bebe mais, calção é pecado, televisão é do diabo, e você começa a colocar um monte de lei em cima da pessoa, e aí aquela pessoa ela vai se sentir o quê? Sufocada, amém? Mas esse conceito aí é de quem, irmãos? Esse conceito é de quem? Esse conceito é do homem, esse conceito é farisaico.
Esse conceito é da velha, da antiga aliança, não é mais da nova aliança. E o que nós devemos falar para a pessoa? Para ela olhar para Cristo. Irmão, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. É isso que nós devemos falar. Um irmão bebeu ali, tadinho do irmão, viu o irmão embriagado. Quando tiver com ele, eu vou pegar ele, eu vou falar um monte de verdade. É assim que muitas pessoas falam. Mas o fato é que quando você vê um irmão caído, você deve orar por ele. Orar por ele e orar por você, para que ele se levante e você não caia. É isso que o Senhor está falando. E nós vamos orar para quem? Cristo. Falar com quem? Com Cristo. Ô Senhor, fulano caiu, Senhor, nas drogas. Oh meu Deus, restaura a saúde espiritual daquele irmão. Eu vou fazer uma visita, me dá uma palavra coerente, me dá uma palavra certa para me falar para ele. E Senhor, conta a mim, me guarda os pés também, para que eu não possa cair, Senhor, na tentação. Olha só como é diferente, porque você olha para Cristo, você não condena mais. Você olha para Cristo, você é iluminado. A velha aliança acaba, ela é aniquilada. E Deus fala do céu: a ele ouvi, esse aqui é o meu filho amado, eu escuto ele, o que ele falar de você é o que você é. Amém? E a palavra de Deus diz que nós fomos justificados em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós fomos o quê? Levantados. Em Cristo Jesus nós fomos ressuscitados. Em Cristo Jesus nós somos novos filhos amados de Deus. Amém? Amém, irmãos? Amém. Colossenses, aleluia. Vamos deixar para a próxima aqui. Bora lá, dá tempo. Colossenses 2, versículo 14. Diz o que? Refere-se ao cancelamento, por meio da morte de Jesus Cristo na cruz, das obrigações legais e acusações que condenavam a humanidade devido ao pecado. Cristo morreu e removeu essa dívida infinita, né? Poderíamos dizer, e contrária, cravando na cruz, libertando-nos para a glória e a honra do nome do Senhor. O que diz lá? Existia uma dívida, nós precisávamos pagar ela, e nós tínhamos que morrer essa dívida. Amém? Mas Cristo morreu no nosso lugar. Amém? Amém. Vamos lá. Eu tenho uma grande dívida. Amém? Eu tenho uma grande dívida. O meu pai, ele é juiz aqui nessa cidade. Um exemplo que eu estou dando. Amém? Eu cometi um grande erro. Amém? E porque eu cometi esse grande erro, eu vou precisar passar por um júri, por um julgamento. E nesse julgamento eu serei condenado. Amém? E eu terei que pagar o quê? A minha sentença. Muito bem. Só que quando eu chegar diante do juiz, o juiz, ele é o meu pai. Amém? O juiz, ele vai me absolver, irmão? Não vai. Por quê? Porque eu estou errado. Eu fui condenado à morte. Amém? Mas o meu pai, ele diz o seguinte: Danilo, você está errado, você vai ter que ser pago essa dívida aqui. Você vai ter que pagar esses pecados aqui. Você está entendendo? Sim, pai, eu estou entendendo. Você vai pagar com a sua vida. Aí todo mundo, agora o juiz se levanta, que é o meu pai, e diz: você está condenado, mas agora eu quero pagar a tua dívida. E como é que o pai paga a dívida, irmãos? O pai paga a dívida morrendo no lugar do filho. Amém? Então, quando o pai morre no lugar do filho, eu quero perguntar para você: o filho continua devendo alguma coisa? Sim ou não? Não, por quê? Porque o pai pagou. Amém?
O judeu, os fariseus, eles sempre queriam imputar a culpa em alguém, para afastar aquela pessoa de Deus. Se você não fizer isso, você está em pecado. Se você não fizer aquilo, você está em pecado. Se você não fizer aquilo outro, você está em pecado. Se você não fizer aquilo outro, você está em pecado. Leis em formas de ordenança. Leis em forma de ordenança. Nós precisamos colocar um ponto aqui, e que isso fique bem claro para nós. Quando você ora por alguém, quando eu oro por alguém, e eu digo assim: meu irmão, minha irmã, os seus pecados estão perdoados, mais do que isso, eu preciso crer no que eu estou falando. Porque tem gente que fala e não acredita. Olha, teus pecados estão perdoados. Cara, tu só vive no erro daqui a pouco. Cara, tu só vive fazendo isso, tu faz isso de errado, tu faz aquilo de errado. Ou seja, a minha oração diz uma coisa, mas a minha cobrança diz outra. Muitas das vezes é o que mais se fazem. E nós não podemos atuar no campo da pregação do Evangelho da Graça dessa forma. Nós precisamos chegar e dizer assim: ei, fulano, você crê em Jesus Cristo como teu único Salvador? Eu creio. Você crê que Ele morreu, ressuscitou, está à destra de Deus? Eu creio. Diante da tua confissão, eu quero dizer que você agora é filho amado de Deus, que os teus pecados estão perdoados. Amém? Amém. Eu vou orar por você. E oro. E daqui a pouco eu vejo ele cometendo um erro, um pecado. Ele caiu porque ele quis, ou ele caiu porque ele está num processo? Hein, irmãos? Ele está num processo. É claro que ele está num processo. E quando eu ver o meu irmão caindo, eu preciso de quê, irmãos? De ajudar ele. Eu preciso de orar por ele, para ajudar ele a levantar. Amém? Amém, irmãos? Muito bem. Aleluia. Segundo ponto, a tenda de Moisés. O que é preparar uma tenda para Moisés? A pessoa acaba de aceitar Jesus Cristo como Salvador, e aí prepara-se uma tenda de Moisés no coração dela, enchendo a pessoa de lei, enchendo a pessoa de ordenança. Isso pode, pastor? Pastor, pode aquilo? Pastor, pode aquilo outro? Meu líder, minha líder, pode aquilo? Pode aquilo outro? A pessoa mesmo, ela procura a lei, porque ela quer o quê? Ela quer entrar dentro de um padrão. A cabeça dela já está formada para receber o que eu posso e o que eu não posso. Hoje eu sou crente, eu posso isso, mas eu não posso mais aquilo. Quando eu estou no mundo, eu posso isso. Ele tem um padrão, e esse software cerebral precisa ser anulado, aniquilado. Eu estou em Cristo, amém? Quem está em Cristo é nova criatura, é um filho amado de Deus, amém? Quando o pastor, você estiver diante de uma situação, de um erro, de um pecado, e o pastor não estiver lá, você vai ligar para o pastor: pastor, eu posso ou não posso beber cachaça? Não. Eu posso ou não posso tomar um conhaque? Eu posso ou não posso sair? Eu posso ou não posso fazer aquilo outro de errado? Não, o próprio Espírito, ele habita dentro de você. O próprio Espírito vai estar falando dentro de você. Por quê, irmão? Porque nós estamos na nova aliança. Quando você estabelece a tenda de Moisés dentro do coração das pessoas, ela esquece Cristo e olha só para a lei. Ela não cresce espiritualmente. Nós acabamos anulando o crescimento daquela pessoa espiritualmente. Amém? Começamos a anular o crescimento dela. Olha, eu tenho que ligar para o irmão, porque se eu não ligar para ele, ele vai desviar, calma, o Espírito está lá. Ou você não crê? Temos que crer. É uma posição de fé, não é uma posição de desleixamento, tá? Ele aceitou Jesus, agora ele que se vire. Não é nada disso.
ele entregou a vida para Jesus, eu vou estar ligando para ele, eu vou estar levando uma palavra de Deus para ele, eu vou estar lendo um texto bíblico com ele, eu vou estar ensinando a palavra de Deus para ele, eu não vou estar levando leis em forma de ordenança para ele, eu vou estar levando Cristo para ele. Amém? Pastor, eu errei, o Senhor está aqui para te perdoar, você já foi perdoado, eu quero orar por você. Pastor, o senhor não vai me condenar? Não, Cristo já foi condenado no seu lugar, você está livre, levanta, vamos continuar na presença do Senhor. Essa é a palavra, essa é a maneira de arrancar essas tendas que foram estabelecidas e ainda estão sendo estabelecidas, são tendas da velha aliança. Mesmo Pedro sendo um discípulo na nova aliança, mesmo assim, ali no capítulo 16, ele recebe uma revelação do céu, no capítulo 17, ele vê a transfiguração, mas logo em seguida a lei está lá dentro dele, porque tudo que é espiritual vem do alto, tudo que é caído vem do homem, e o Senhor Deus, ele fala assim: Pedro, esse aqui é o meu filho, Pedro, esse aqui é o meu filho amado, entendeu? Ele é amado, Pedro, eu quero que você escute, ouça e olhe só para ele, entendeu, Pedro? A Bíblia fala que eles ficaram tudo de cabeça baixa, com medo. Por que, irmão, que eles estavam com medo? Hein, irmãos? Olha para cá, nosso irmão vai já terminar. Por que eles estavam com medo, irmão? Porque na velha aliança, nós vamos já chegar lá, na velha aliança, você vacilava um pouco, você morria, cometeu um pecado, cometeu um erro, o camarada caía fulminado, morto. E Pedro está entrando na nova aliança, está tendo revelação da nova aliança, mas os três caem de bruço com medo. Por quê? Porque eles achavam que eles iam morrer. Nós falamos besteira, vamos morrer agora. Mas quando eles levantaram a cabeça, o que Jesus falou? Bonito, né, Pedro, para tua cara, te trago aqui, te dou um privilégio desse, para tu me ver transfigurado em glória, em poder e majestade, e tu tem que abrir a tua boca, né, Pedro? Poxa vida, sabe quando que eu vou fazer contigo de novo, Pedro? Nunca mais. Foi isso que ele falou? Não, ele falou: Pedro, levanta, não tenha medo, porque o relacionamento teu com Deus não pode ser mais com medo. O nosso relacionamento com Deus tem que ser arrancado do medo. O nosso medo nos afasta de Deus. O medo te separa de Deus. Todo tempo tem medo de pedir as coisas de Deus. Todo tempo tem medo de falar com Deus. Todo tempo o teu relacionamento, com o que tu faz ou o que tu deixa de fazer, sempre é pensando no que Deus vai achar disso. Porque o conceito de quê? De autoaceitação. Se o que eu estou fazendo é perfeito, para disso, olhe para Cristo, a obra de Cristo é perfeita. A obra de Cristo, ela já está encerrada, consumada, nós já estamos nela. Eu não preciso mais fazer de nada mais que agrade a Deus, porque Cristo agradou a Deus no meu lugar. O meu papel agora é crer e olhar para Cristo. E como Cristo se relacionou com Deus, é assim que eu vou me relacionar com Deus. Amém, irmãos? Isso é muito importante para nós. A segunda coisa, né, que nós vamos ver é, aleluia, aleluia. A terceira coisa, melhor dizendo, é a tenda de Elias. A tenda de Elias. Essa figura de Elias representa os profetas. Se Moisés representa a lei, Elias representa os profetas. Mas dentre os profetas, o povo tinha muito mais medo de Elias do que de qualquer outro. Você vê Eliseu, ele não orava para o fogo cair do céu e matar soldados. Irmão, teve uma situação, uma guerra, que o rei queria a cabeça de Elias. E o rei mandou 10.000 soldados para pegar Elias. Então, quando os soldados se acamparam de frente da tenda de Elias, lá onde Elias estava,
Ele ia falar, aí Elias fala assim: fogo do céu. Irmão, caiu fogo do céu e matou os 10.000 soldados. Alguém sobrou para dar o recado. Digo, ó, Elias orou, o fogo matou os 10.000. E agora? Vou mandar mais 5.000. Orou e o fogo matou. Depois ele mandou mais 5.000. Quando o outro, que foi a última tropa de 5.000 que chegou lá, o capitão falou assim: Elias, tem misericórdia de nós. Não ore para Deus mandar fogo sobre nós. Nós não temos nada a ver com esse negócio. Nós estamos aqui porque o rei mandou. Você está entendendo a coisa? Elias era um cara muito esquentado, podemos dizer isso. Então o negócio com ele era papou. Estava um dia lá fazendo um sacrifício lá e nada, e ele começou a tirar onda com os caras. Olha, eu vou orar, nós vamos fazer um altar, e o Deus que responder, esse é o Deus. Ele orou, o fogo caiu no holocausto, amém? E caçou de todo mundo. É errado isso? Não, não é, mas não é uma ação que ganha, mas é uma ação que muitas das vezes nós fazemos. Nós queremos mostrar que o nosso Deus é melhor do que o Deus dos outros, mas nós não precisamos desse argumento, porque argumento em cima de outros deuses, qual é o Deus que pode competir com o nosso Deus? Me diga, qual é o Deus? Satanás, os demônios, Buda? Quem? Ninguém pode competir com o nosso Deus, ninguém pode competir com o nosso Deus, amém? Então Elias, ele era conhecido como esse profeta, amém? Isso aponta que muitas das vezes para nós tratamos as pessoas dessa maneira, amém? Fulano, se o fulano não vier, Deus vai te matar, Senhor, mata ele, esmaga ele, Senhor, tomara que ele se lasque todo, porque Deus não nos chamou para isso. Nós somos ministros de uma nova aliança, amém? Ele não quer, irmão, o problema é dele, amém? Você já pregou? Já consolidou? Você já deu uma palavra de fé? Ele não quer? Amém. Nós estamos na nova aliança. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Segue aí. Eu já ministrei para muitas pessoas. Agora nesse carnaval, o que eu vi de irmãos que não me entristeceu. Não me entristeceu. Confesso para você que eu não fiquei triste, mas foi somente lamentável. É de se lamentar ver um crente que experimentou, né, que viveu a glória, né, que presenciou o que Deus fez na vida dele e virou a costa. Mas é uma escolha, amém? Eu não posso chegar e dizer: Senhor, onde ele estiver agora, quebra, Senhor, dá uma doença nele, meu Deus, para que ele, dá um câncer nele, Senhor, para que ele venha e tal, todo enrolado na tua presença. Aí nós trazemos de novo a velha aliança para esse tempo. Nós estamos na nova aliança. Senhor, a tua palavra já foi pregada, a minha palavra não voltará para mim vazia, não é assim que a Bíblia fala? Senhor, já preguei a tua palavra para esse irmão, eu estou em paz, eu caminhei com ele, eu discipulei ele, experimentei, levei ele para encontro, mostrei os caminhos da glória e tal. Senhor, ele é teu filho, a tua palavra diz que o Senhor criaria um caminho que nem os loucos errariam, ele não é perturbado nem louco. Eu creio que algum dia ele vai te encontrar de novo, amém? E vou seguir a minha caminhada, e vou seguir pregando o evangelho da graça. Eu não posso mais ficar me prendendo a essas coisas. Agora vai acontecer alguma coisa. Não, nós não fomos chamados para amaldiçoar. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Cristo mesmo se tornou maldito no meu lugar. Então eu sou um profeta do que, irmão?
Sou um profeta da nova aliança. Eu sou um homem de Deus na nova aliança. Então eu prego e digo, você é um homem de Deus e ele será um homem de Deus. Eu vou estar ministrando o quê? A vida para essas pessoas. Eu vou estar manifestando para elas o quê? Deus, ele pode te libertar. Deus, ele pode te curar. Deus, ele pode mudar a tua vida. Amém? Não, pastor, o senhor não sabe. Você pode ver, irmãos, quando nós vamos, em alguma das vezes, em alguns lugares, as pessoas falam assim, pastor, é porque o senhor não me conhece. Porque elas acham que o que elas fazem é tão horrendo que, Deus vai dizer assim, não, meu filho, esse para ti não tem jeito mesmo, não. A cabeça dele está errada a respeito de Deus, porque na cabeça dele, a qualquer hora e momento, vai cair um raio do céu e vai matar ele. Amém? A qualquer momento, o carro dele vai capotar, por quê? Porque ele fez muitas coisas erradas. O pneu do carro dele fura, por quê? Porque ele está em pecado. Para ele, tudo de ruim que acontece, é Deus que está castigando ele. Por quê? Porque ele tem a visão errada a respeito de Deus. Amém? E isso precisa ser mudado. Irmão, isso está acontecendo porque isso daí é o diabo, não é Deus. É o diabo tentando roubar a tua paz, é o diabo tentando destruir a tua vida, é o Satanás tentando arrancar a tua paz, tudo isso. Mas eu tenho Cristo para te dar. Ele te ama, ele opera na tua vida, ele transforma a tua história, ele muda a tua saúde, ele muda a tua família, ele vai fazer tudo que tem que ser feito. Creia nele da maneira correta, entenda Cristo, receba Cristo da maneira correta. Amém? Então, quando ele entrega a vida dele para Jesus, e ele entende, eu acho muito bonito, eu gosto muito desse versículo de Atos 13:39, que diz, e por meio dele, todo aquele que crê, é justificado de todas as coisas, das quais não pudeste ser justificado pela lei de Moisés. Quando você crê, você cumpre toda a lei, porque Cristo cumpriu toda a lei. Mas não é para você estar vivendo agora na lei. Uma vez que a lei é cumprida, ela passa, e você entra na nova aliança. Na nova aliança não há mais culpa, há amor. Não há mais medo, há coragem. Não há mais miséria, provisão. Entende? Porque você saiu de uma aliança velha e entrou em uma nova aliança. Esses dias de aliança de milagre, nós vamos levar para as pessoas uma nova aliança. A nova aliança. Cristo na vida delas, Cristo perdoando elas, Cristo amando elas, Cristo justificando elas, Cristo trabalhando por elas, Cristo, Cristo, Cristo e Cristo. A Ele ouvi, esse é o meu Filho amado. Amém? Então hoje é dia de ceia, nós vamos ceiar aqui hoje. Mas para quem nós vamos olhar hoje? Nós vamos olhar para Moisés? Nós vamos fazer uma tenda para Moisés hoje? Nós vamos fazer uma tenda para Elias? Sabe, dia de ceia, as pessoas começam a se olhar, né? Parece que é o dia do juízo final. Pá, não vou tomar ceia, sabe por quê? Porque eu estou em pecado. Eu estou em pecado e não vai dar certo não. E ele esquece que ele está em Cristo. Mas alguém colocou uma tenda de Moisés lá dentro do coração dele. E ela precisa ser arrancada de lá. Porque se ele tomar ceia, ele vai ser castigado. Isso daí é a tenda de Elias. Vai vir fogo abrasador sobre a vida dele. Mas nós precisamos orar para Deus arrancar essa raiz de Moisés, essa raiz de Elias. Esse é meu filho amado, a ele eu vi,
Eu quero que você creia no meu Filho, Jesus Cristo. Ele é a tua justiça. Amém, irmãos? Quando Cristo é a nossa justiça, as coisas mudam. Amém? Então, eu hoje sou pastor aqui nessa igreja. E quando as leis de Moisés, quando as profecias de Elias vêm sobre mim, eu vou aos pés da cruz. Porque aos pés da cruz eu lembro que eu não estou mais na velha aliança. Eu estou na nova aliança. E eu oro para o Senhor arrancar toda a raiz de lei do nosso coração e deixar Cristo operar. Talvez você esteja aqui nessa noite pensando assim: pastor, como é que eu vou vencer? Como é que eu vou vencer na minha vida? Meu filho, você já venceu. Você ainda não sabe que aquele que começou uma boa obra, Filipenses 1,6, na tua vida ele vai completar até o dia de Cristo. A palavra de Deus também diz que o Senhor opera o querer e opera também o efetuar. Às vezes nós não queremos algumas coisas, mas o próprio Senhor opera em nós o querer. É o querer. Tem muita gente que fala assim: eu não oro muito porque eu não gosto de orar, né? Mas tem gente que ora muito e não tem comunhão. Tem gente que ora pouco e tem comunhão, porque ora da maneira correta. Quando você chega diante de Deus e diz assim: meu Pai, eu estou aqui hoje porque o Senhor me abençoou. Eu estou aqui hoje nessa noite porque o Senhor me deu a oportunidade de estar aqui, e eu sou teu filho, eu sou tão agradecido. Eu nem merecia, mas eu estou aqui te agradecendo por esse milagre tão maravilhoso que o Senhor está derramando na minha vida. Muito obrigado, Senhor. Você sabe o que acontece com ele? Ele recebe o favor. Por quê? Porque ele não está chegando dizendo: Senhor, eu, graças a Deus, eu me esforcei, por isso que eu estou aqui. É por isso que eu vou ceiar, porque eu tenho sido um bom membro, eu tenho sido um bom irmão, eu tenho sido um bom visitante, eu tenho sido um bom ofertante, eu tenho sido um bom dizimista, eu tenho sido um bom pai, uma boa mãe, eu não tenho glória para Deus, só tenho glória para Ele. Esse daí vai beber o cálice indignamente. Mas aquele que diz: a minha justiça é Cristo, ele está mudando a minha vida, ele está operando na minha vida, ele está me mudando bem gradativamente, um passo de cada vez, uma oração após a outra, uma visita após a outra. Assim o Senhor vai transformando a nossa vida. Amém, irmãos? Esse é o milagre que Deus quer operar na nossa vida. E nós vamos orar nesse momento. Nós vamos orar. Eu gostaria que você ficasse de pé. Nós vamos orar pelas famílias que estão aqui. Eu gostaria que essas famílias que estão aqui viessem aqui na frente.